vamos falar um pouquinho sobre a passagem da visita. E essa passagem, ela tem o objetivo de verificação de alarmes, pacientes desconfortáveis, pacientes novos, cabeceira, filtro e etc. E nessa passagem, então, muitas vezes, quando a gente chega, tá um caos, um monte de ventilador alarmando, um monte de ventilador chamando a fisioterapia. E aí a importância da gente saber por que eles estão alarmando. Saber que o alarme do ventilador, ele está te avisando que tem alguma coisa errada. Corrija. A situação são pacientes desconfortáveis, né? A gente conseguir identificar e resolver inicialmente assim que a gente identificar que o paciente ele possui sinais de desconforto, a gente deixa qualquer coisa de lado e vai resolver isso. Identificação de pacientes novos também. O atendimento, que é a admissão de um paciente novo, ela é um pouquinho mais demorada. Tem que fazer as mensurações, você tem que avaliar ele um pouco melhor, né? Porque é o primeiro contato, você tem que ler um pouco mais a história dele, tem que conhecer mais esse paciente. A gente também vai checar aqui cabeceira, posição do filtro, que é muito importante também. Então, passando aqui, alarmes. Os alarmes eles têm que ser ajustados de forma individualizada. Cada paciente vai ter o seu alarme conforme a sua proposta clínica, conforme os ajustes ventilatórios que foram realizados para aquele paciente. A gente tem aqui, esse aqui é um ventilador Engstrom, mas aqui, primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é esse botãozinho aqui, tá? Para configuração de alarmes. Então, vocês vão procurar por configuração de alarmes, ajuste de alarmes. Primeiro passo para vocês fazerem a configuração do alarme é aqui, ó. Apertar esse botãozinho aqui. Como eu falei para vocês, é importante saber que é feito de forma individualizada. Às vezes, a gente chega na UTI, os ventiladores estão todo alarmando, porque não foi ajustado de forma correta. Então, primeira coisa, você chegou, viu que tem ventilador alarmando? Então, nós vamos lá e vamos ver as configurações do alarme primeiro. Então, a gente vem e aperta lá naquele botãozinho que eu falei para vocês aqui, ó, de configuração de alarmes, tá? Tem ventiladores que permitem você ajustar mais parâmetros, né? Bem mais parâmetros de alarme. E tem outros ventiladores que permitem apenas os ajustes mais básicos, tá bom? Vamos começar aqui, ó. Esse aqui já é a telinha do Maquet, tá? Do servo Maquet. Ele permite um ajuste bem básico. Então, aqui eu tenho o ajuste de pressão, o ajuste do volume minuto, da frequência respiratória e da pressão de fim de expiração, que é a PIP. Aí aqui, ó, vamos ajustar o alarme desse paciente, tá? Então, aqui, pressão. Normalmente, a gente ajusta aqui o valor de pressão entre 35 a 40 centímetros de água. Mas, claro, se é um paciente que você está fazendo um recrutamento, se é um paciente que você tem uma proposta de ventilar ele por alguma razão com pressões mais altas que 35, aí você vai colocar 40, tá? Porque se você coloca 35 e ele está dando uma pressão máxima, essa pressão máxima aqui é a soma da pressão inspiratória com a PIP, ou é a soma da pressão gerada pelo aquele volume que você ajustou ali em modalidade em modo controlado, assisto controlado. Então, é produto daquela pressão gerada pelo volume e da PIP. Se você ajustou ali, se é um paciente que tem uma proposta de ter uma ventilação com uma pressão um pouco mais elevada, que vai ultrapassar esse valor de 35, claro que você não vai ajustar aqui 35, você já vai ajustar 40. Então, por isso que eu digo que tem que ser individualizado, você tem que saber qual é a proposta. Agora, claro, se é um paciente ali que ele tem uma proposta, né, relativamente normal, é um paciente que não tem nenhuma alteração respiratória, né, de mecânica respiratória, que normalmente ele vai ter uma complacência, uma resistência normal, não vai precisar de tantas pressões assim, então você pode ajustar 35, esse paciente nem vai chegar a alcançar esse alarme, tá? Então, saiba qual é a proposta, saiba quais são os ajustes que você colocou lá, né? Saiba que essa pressão aqui, então se eu tenho uma pressão aqui, digamos, né, de uma PIP, às vezes o paciente com uma PIP mais elevada, né, até mesmo uma PIP mais elevada, com uma PIP de 20, vamos imaginar que tem um paciente com uma pressão INS de 15 e uma PIP de 20, e esse paciente está fazendo uma pressão de pico mais ou menos de 35, né, que vai depender, claro, da mecânica respiratória dele, né, então pode ser que ele chegue a 38, a 36, enfim, vai passar daqueles 35 que você ajustou. Tá bom? Então, sempre ajustar o alarme. Outra coisa aqui, volume minuto. Então, aqui a gente consegue até perceber que esse nosso volume minuto aqui ajustado, ele é bem fora do normal, tá? Então, eu tenho aqui 40 de volume minuto.
esse paciente nunca vai chegar a 40 de volume minuto, né? Isso aqui não pode, gente, porque se é um paciente que ele está fazendo um volume minuto acima do programado para ele, o ventilador não vai alarmar. E se o ventilador não alarmar, você não vai saber que esse paciente está fazendo um volume minuto maior e que ele vai estar hiperventilando e você não vai ter esse controle. Então, na ventilação mecânica, a gente controla, a gente faz os ajustes, mas os alarmes, eles estão lá para avisar para a gente que esse paciente está passando do que a gente foi ajustado. A gente sabe o volume corrente do paciente, faz o cálculo do peso predito dele e do volume corrente ideal, faz o cálculo mínimo, do volume corrente mínimo, volume corrente alvo e do volume corrente máximo. Depois que você consegue estabelecer esse cálculo do volume corrente, a gente sabe que o volume minuto é o quê? O volume minuto ele é a frequência, o volume corrente vezes a frequência respiratória, né? Então ele é dado ali por litros por minuto. E aí, se você tem uma frequência respiratória máxima que esse paciente pode chegar e um volume corrente máximo que esse paciente pode chegar e você fizer essa conta, você vai chegar a um volume minuto máximo que esse paciente pode chegar. E é esse volume minuto que você vai ajustar aqui e vai colocar aqui no ventilador. A mesma coisa é aqui no volume minuto mínimo. Então, você tem aquele volume corrente mínimo, você tem uma frequência respiratória mínima que você consegue tolerar, que esse paciente pode fazer, e aí você vai fazer o cálculo e vai estabelecer o volume minuto. Aqui, frequência respiratória. Aqui na frequência respiratória também segue a mesma coisa. Frequência respiratória mínima, então pode ser 5, 6, 8, vai depender da condição clínica do seu paciente. Quanto que você pode deixar que esse paciente faça essa frequência respiratória mínima. Então, quanto que você pode deixar? Então, tem pacientes que não podem, né, hipoventilar. Tem pacientes que precisam ter uma ventilação mais elevada, né? Então, assim, se você coloca aqui, 8, coloca 10, 12, porque você quer que esse paciente mantenha uma frequência respiratória maior que isso, e que se ele fizer menor que isso, o ventilador vai avisar para você, e aí você vai conseguir fazer os ajustes necessários. A mesma coisa é a frequência respiratória máxima. Vai naquela linha. Se é um paciente que ele precisa de uma estratégia diferente, específica para ele, você vai ajustar uma frequência respiratória aqui máxima mais ou menos em 35 incursões por minuto. Aqui, a frequência respiratória mínima vai ficar em torno de 6, 7... 8, você escolhe. Claro, se a proposta for que esse paciente não baixe a frequência abaixo de 12, você pode colocar aqui 12, tá? Não tem problema. Aqui na frequência respiratória máxima, em média, a gente coloca aqui 35. Mas tem pacientes, né, que a gente precisa hiperventilar, tem pacientes que são retentores de CO2 e que a gente precisa aumentar um pouco mais esse volume minuto, aumentar a frequência respiratória, que nos permite chegar até 35 de frequência respiratória. Se eu colocar aqui 35, o ventilador vai ficar alarmando o tempo inteiro. Se esse paciente não estiver bem acoplado, não estiver sedado ou curarizado, provavelmente ele vai estar em assisto controlado e além dessas 35 que você está dando, ele vai fazer mais 5, mais 10, vai chegar a 40 e tanto, se a sedação não estiver bem ajustada. Então, aí tem duas coisas, ajustar a sedação e ajustar o alarme, tá? Então, aqui colocar mais ou menos no máximo 40, 45, a depender da proposta também. Mas normalmente a gente coloca aqui 35. Aqui na pressão de fim de expiração da PIP, esse valor aqui mínimo, você coloca abaixo da PIP. Então, se você tem uma PIP de 5, né, se você não quer que tenha perda de PIP, ou então quando tiver a perda de PIP que o ventilador alarme e ele avise, você vai instituir aqui. Você pode colocar aqui o 4, o 3. O 4, se você está com uma PIP de 5 e você coloca 4, às vezes fugas mínimas de cuff, alguma tampinha, né, às vezes do circuito, alguma coisa que está desconectada, um furo, um vazamento, ele vai estar bem mais sensível para detectar isso. Não é tão bom você colocar tão próximo da PIP, do que você colocou na PIP. E aí você pode colocar, então se tem uma PIP de 5, você pode colocar 2 a 3, né? Se você tem uma PIP de 8, de 10 e você quer deixar esse alarme um pouquinho mais próximo para detectar qualquer perda dessa PIP de 10 que você estabeleceu ali, você pode colocar ela, né, de 7 ou 8. A pressão máxima, então, mesma coisa, já pensou aqui, ó, a gente tem uma pressão máxima de 20. Imagina que o paciente precisa de uma PIP de 20.
né? Então, esse ventilador vai alarmar. Então, nós vamos, se ele precisa de uma PIP de 20, então eu vou colocar aqui 25, que é o máximo ali que pode aceitar, e se ele fizer mais que isso, o ventilador vai alarmar e vai me avisar e eu vou conseguir corrigir. Outra coisa importante, o nível de som, tá? Então, isso aqui é importante a gente regular. Tem ventilador que nos permite regular esse volume. Às vezes, eu já cheguei no serviço e esse volume estava 10%, então estava muito baixo, e aí o ventilador alarmava e você não conseguia ouvir o que estava acontecendo. Ainda mais quando o paciente está no isolamento. Então, se é um paciente que está no isolamento, então é preciso que fique em 100%. Tá? Ali 80%, 70%. Um volume ideal que você consiga ouvir, mas que também não seja incômodo para o paciente. Então, nunca esqueçam de verificar. Além de ajustar tudo isso, você verificar. E aí, Cíntia, eu cheguei lá no meu plantão e fui ajustar o alarme. Mas em que momento eu ajusto isso, né? Inicialmente. Então, a gente tem, quando eu falei para vocês, né? Do paciente que a gente admite, ele é um paciente que demora um pouco mais o atendimento dele, porque a gente precisa fazer os cálculos do volume corrente ideal, a gente precisa ajustar os alarmes, né? Se é um paciente que foi entubado recentemente, então você, no momento da intubação, né, você ajustou os parâmetros admissionais, quando você fez a gasometria e fez os ajustes do ventilador para correção da gasometria, automaticamente você já vai lá no alarme e faz os ajustes dos alarmes. Então, é importante você estabelecer no serviço um checklist de alarme. Então, porque isso aqui pode causar prejuízo ao paciente. Alarmes não ajustados ou mal ajustados, eles podem contribuir para complicações. É interessante você fazer um checklist de alarmes no seu serviço, né? Então, passar em todos os pacientes, ver se realmente eles estão bem ajustados, né? Como eu falei aqui para vocês, olha esse aqui tá ruim, né? Esse volume minuto aqui de 40 tá muito ruim, né? O paciente, ele não vai fazer um volume minuto de 40, mas ele pode fazer um volume minuto bem alto, né? 20, que é bem alto, e não vai alarmar, tá? Então, isso aqui é pra gente tomar cuidado. Esse aqui é o outro ventilador. Tá, esse aqui é a configuração do alarme do Engstrom. E aqui a gente consegue, como eu falei para vocês, ele tem até mais opções de alarmes, tá? Então ele tem aqui pra gente configurar a pressão de pico, que foi aquela pressão máxima que eu falei para vocês, volume minuto também. Aqui eu tenho a possibilidade de ajustar, né, tanto o volume minuto como o volume corrente, e eu posso até dizer qual que eu quero aqui. Eu não quero monitorizar volume corrente, eu quero monitorizar só o volume minuto. Então aqui eu deixo em off, eu deixo desligado. Na frequência respiratória eu também consigo ajustar aqui, Então aqui eu já ajustei uma frequência respiratória mínima de 12, né? Porque é um paciente ali que eu não queria que fizesse uma frequência respiratória mais baixa que isso. Aqui a gente tem a pressão de pico entre 18 e 40, um volume minuto, né, de 4 a 18. Então, aqui a gente também consegue monitorizar e ajustar alarmes de CO2. Então, quando ele cair abaixo, né, do valor estipulado, ele vai alarmar, do oxigênio também. Aqui a gente também consegue ajustar o alarme de FiO2. A gente sabe, por exemplo, que a FiO2 acima de 60%, por muito tempo, ela é prejudicial, né? Então, se eu colocar aqui 60% para que ele me avise que ele está fazendo, né, que foi ajustado uma FiO2 maior, ele vai alarmar. Da mesma maneira, uma FiO2 mais reduzida. Aqui seria aquela PIP que eu falei para vocês, né, a pressão ao final da expiração. E a gente também tem nesse ventilador, ele consegue monitorizar a pressão de cuff. Então, eu consigo colocar aqui o máximo de pressão de cuff e se ele cair abaixo disso, o ventilador também vai alarmar. Coisa que eu ia falar para vocês da ventilação de respaldo. O que é a ventilação de respaldo? Então, quando a gente coloca o paciente na modalidade espontânea, né, que é PSV, CPAP, no qual eu não controlo, né, como está dizendo, modo espontâneo, eu não controlo frequência respiratória, não controlo tempo INS, relação INS-EIS, volume, eu não controlo nada disso. O que eu dou é apenas um suporte para que esse paciente possa fazer todo o trabalho ventilatório dele sozinho. E aí, como eu só dou esse suporte, deixo tudo a cargo do paciente, é importante que eu faça uma ventilação de respaldo, porque é um paciente que ele está num processo, né, ele está num processo ali de desmame, então ele pode falhar.
né? Ele pode ter um rebaixamento de nível de consciência, ele pode não manter uma frequência respiratória ideal. E aí, se eu não programo uma ventilação de respaldo, quando esse paciente fizer uma apneia, quando ele parar, se ele parar por alguma complicação, o ventilador não vai entrar, tá? Então, normalmente a ventilação, os ventiladores eles não deixam mais toda vez que você coloca em PSV, o CPAP, ele já vai te direcionar para ventilação de respaldo. Mas o que você tem que atentar é que quando você não faz esses ajustes, fica um ajuste pré-programado do ventilador, que são bem altos, e que se esse paciente fizer uma apneia, eu já cheguei a ver que o paciente fez a apneia, ele entrou numa ventilação de respaldo assim, muito fora do que era para ele, com uma pressão inspiratória muito alta, o paciente fazendo um volume muito alto, porque não tinha sido ajustada adequadamente essa ventilação de respaldo, tá? Então, todas as vezes que você passar um paciente para modalidade espontânea, PSV, CPAP, que ele te direcionar para a ventilação de respaldo, ajuste a ventilação de respaldo. Ah, Cíntia, mas qual é essa ventilação? O que eu faço? Normalmente, você coloca os parâmetros admissionais. Ou se é o paciente que você já tem conhecimento, já sabe como que ele veio evoluindo, você já coloca ali nos parâmetros mínimos para garantir uma ventilação segura para ele. E outra coisa que é importante na ventilação de respaldo é você programar aqui, ó, o tempo de apneia. Esses ventiladores aqui, esse tempo de apneia está até bem alto, 30 segundos, né? Normalmente a gente deixa ali entre 15 a 20 segundos. Então a gente ajusta aqui 15 segundos. Se esse paciente ficar 15 segundos sem fazer nenhuma incursão, o ventilador vai entrar no respaldo, tá? E ele vai emitir um alarme, ele vai te dizer, paciente da ventilação de respaldo. E aí você vai ter que, ou você vai ter que verificar, ou você volta ele para a modalidade assisto controlada, ou verifica o que aconteceu. Às vezes foi uma desconexão do procedimento de aspiração e o ventilador entendeu que o paciente não entrou. Então, verificar o que aconteceu.